E então nos deitamos de costas. Primeiro momento, você busca, por meio de movimentos, de espreguiçamentos, de alongamentos, de ajustes, acomodações e etc., a melhor postura possível. Aquela que não pede ao corpo nenhum movimento depois de encontrada. Então você se dedica por algum tempo a encontrar essa posição do corpo que não poderia ser mais confortável, né? Que justamente por isso não pede o movimento, porque ela já é a mais confortável que você pode produzir nesse momento. Pelo menos por um tempo. Se ela deixar de ser, novos ajustes podem ser bem-vindos. Mas que pelo menos de partida, né, no início, ela seja a melhor postura, que você não comece a sua prática de Shavasana achando que poderia ter uma postura melhor, uma acomodação melhor. Talvez isso leve alguns minutos. E a gente fica nisso, né? Nesse momento assim de se relacionar com a posição, com os pequenos ajustes, com as acomodações, com esse diálogo, né, entre perceber, reagir, reacomodar. Né? Isso pode levar um tempo. E se você encontrou então sua posição, isso começa a envolver uma tomada de consciência do corpo. Isso começa a envolver uma relação mais sensível com o corpo. E tanto o Swami Kuvalayananda como o Dr. Bolli propõem um percurso. Não tem um percurso que seja obrigatório, né? Você pode fazer o seu percurso, mas eles propõem algum percurso. E também propõem, né,
que a prática vá se encaminhando para uma tomada de consciência completa do corpo. Sentir o corpo inteiro. E é muito diferente, né, sentir de imaginar. É outra relação. Imaginar, a gente imagina a partir daquilo que temos conhecimento. Sentir nos coloca numa posição mais receptiva, né? E não sabemos exatamente como a sensação vai se manifestar. É sempre novo. Então começa pelo seu pé direito. Eu vou procurar evitar muitas descrições, muitos detalhamentos para deixar um espaço para você percorrer, levar atenção, levar consciência e com isso procurar sentir o pé direito e os dedos como um todo. Vê se seus olhos de alguma forma estão apontando lá para o pé ou se os olhos estão relaxados. Desvincula a sensação do pé de qualquer tipo de ação dos olhos. O Dr. Bolho aqui dá uma chave. Ele fala: procura perceber luminosidade pelas pálpebras fechadas. É como se assim a gente estivesse mantendo nossos olhos relaxados para receber essa luminosidade e também um estado livre de visualizações e imaginações se relacionando com essa luminosidade, que não é uma imaginação, né? É uma percepção. Então você está aí simultaneamente procurando perceber luminosidade e deixando que as informações sensoriais do seu pé direito te alcancem. E quando você acha que que adquiriu a habilidade de sentir o pé direito, você procura um relaxamento radical do pé. Procura o mesmo com o pé esquerdo. Vê se seus olhos estão tentando virar para algum lugar.
E vai reconhecendo que talvez leve um tempo, talvez demande prática, né, para conseguir ter uma relação satisfatoriamente sensível com seus pés, sem fazer disso nenhuma imaginação, nenhuma visualização, mantendo os olhos relaxados, captando luminosidade através das pálpebras fechadas. E da melhor maneira possível, então, porque talvez seja necessário muitos dias de prática, da melhor maneira possível nesse momento, vai procurando sentir as pernas como um todo, as duas pernas, lá dos pés até raiz das coxas, relação das coxas com quadril. E aí, se você sente, procura o relaxamento radical das panturrilhas, das coxas. É muito comum acumular tensões nas coxas. Também é comum acumular tensões nas panturrilhas. Vê se o relaxamento das coxas tem alguma relação com o relaxamento que vai acontecendo no assoalho pélvico. E vai procurando relaxar essas partes em conjunto, uma ajudando a outra. Quer dizer, o relaxamento das coxas ajuda no relaxamento do assoalho pélvico, da região anal, genital, períneo. E o relaxamento pélvico ajuda no relaxamento das coxas. E um relaxamento radical do assoalho pélvico é um relaxamento que, se você tiver alguma vontade de ir ao banheiro, você soltaria, liberaria, né? Não tem nada prendendo. Relaxamento dos esfínteres. Esfíncter anal, tem o esfíncter externo que nós controlamos, você relaxa. E tem um esfíncter interno que nós não temos um controle direto, mas você faz como quem relaxa. Esfíncter urinário e todo esse canal da uretra, você também procura relaxar. Então, do assoalho pélvico até os pés.
E os olhos, como estão? Então vai para suas mãos. E a primeira coisa é sentir concretamente. E ao sentir, ir procurando o relaxamento mais radical possível. Percorrendo os antebraços, braços até os ombros. Primeiro com a sensação e depois com o relaxamento extremo. Absolutamente largados. Então os pés, as pernas e o assoalho pélvico, as mãos, os braços, os ombros. E talvez você comece a notar que o relaxamento possibilita que certas sensações se desprendam, certas sensações se propaguem. Então o relaxamento também produz sensação, mas não só ele produz sensação, como ele também permite uma abertura maior para que essas sensações que já estavam aí, né? Porque algumas sensações são produzidas pelo relaxamento, outras são sensações que estão presentes o tempo inteiro, mas não nos damos conta. E se você vai percebendo que se distrai, e principalmente se distrai pelo sono, de tempos em tempos você faz algum movimento para não deixar o sono ir te pegando. Né? Evita, você faz algum movimento, ou vira de lado. E aí vai procurando do assoalho pélvico para a pelve como um todo. Então tem as paredes e também tem o espaço interno. Tem uma interação mais próxima com a respiração. E mais ainda quando avança para a região do abdômen, parede frontal, laterais, posterior e por dentro.
E então o tórax, as paredes periféricas e por dentro. E todo o tronco, talvez uma das partes mais importantes, desde o assoalho pélvico até os ombros, pela frente, pelos lados, pelas costas e por dentro. Como estão os seus olhos? Deixe os olhos relaxados e percebendo luminosidade. Na região do pescoço e por dentro do pescoço, garganta, a região do rosto, boca, língua, olhos, testa, têmporas, cabeça, couro cabeludo e por dentro. E o corpo como um todo. E os olhos absolutamente relaxados, não tem como olhar para todos os lugares ao mesmo tempo. É outro tipo de relação não visual. Enquanto continua captando luminosidade pelas pálpebras fechadas. Por mais um minuto, procure permanecer engajado nas sensações e no relaxamento extremo, radical, do corpo inteiro ao mesmo tempo. E então, se você fica com sono, né, percebe que a qualquer momento pode dormir, aí você faz algum movimento, você talvez mude um pouco de posição. Agora, se você se percebe atenta, aí não precisa se mover. E a gente vai procurar
o relaxamento da respiração. Essa sensação de deixar ir, né? Let go feeling, como diz o Dr. Bolho, do corpo e da respiração, sem colocar nenhum controle. Quando vai percebendo a respiração, não deixa de lado as sensações do corpo. Elas continuam sendo emanadas. As informações sensoriais vão sendo emanadas pelo corpo. Elas continuam te alcançando. Então não deixe de percebê-las. E percebe que os movimentos da respiração e as sensações decorrentes desses movimentos, elas não são outra coisa senão sensações particulares do próprio corpo. E talvez seja necessário muitas interferências para que você solte o controle. Até ter certeza de que a respiração acontece solta, livre.
E então, procurando alterar o mínimo possível o ritmo da sua respiração, você vai tentando tornar as inspirações e expirações com o mesmo tempo de duração, mas sem torná-las profundas. Elas vão estar ainda muito perto de como a sua respiração acontece agora. Então a gente segue essa proposta de segundo estágio do Somiko Valenanda e vai procurando experimentar como é respirar com o mesmo tempo de duração entre inspiração e expiração durante o Shavasana. Toma cuidado para não fazer disso respirações profundas. São respirações muito próximas das respirações naturais. Se o corpo e a respiração estão de fato relaxados, talvez surjam pausas espontâneas, momentos de suspensão da respiração, ao fim da inspiração ou ao fim da expiração. Se isso acontece, deixa que aconteça. E então, não de uma vez, mas ao longo de alguns ciclos respiratórios, você vai
aprofundando a respiração. Então, continua ainda levando o mesmo tempo para inspirar e expirar. Mas agora esse tempo é mais longo do que era antes. E as respirações se tornam então mais profundas, mais lentas. Sem nenhum esforço, sem forçar, sem nada que se aproxime de sentir urgência pela respiração. Vê o quão profunda a sua respiração pode naturalmente alcançar. Quando você estabiliza, vê se as sensações do corpo como um todo permanecem vivas. E então você procura sentir o corpo inteiro ao mesmo tempo. Procura sustentar respirações profundas e lentas, onde o tempo de inspiração é o mesmo tempo de expiração. E procura sustentar essa habilidade de perceber luminosidade pelas pálpebras fechadas. Se você conta os tempos de respiração, depois de algum tempo, pare de contar. E vai adquirindo a habilidade de perceber quanto tempo leva. Né? Então não é uma questão de contagem de tempo, mas é uma percepção da velocidade de inspiração, de expiração, percebida pelo tempo que leva o movimento do corpo, pelo tempo que você sente o ar passando nas narinas quando entra e sai, a velocidade do ar que entra e do ar que sai. Né? Então vai se relacionando de uma forma sensível e evite contagens.
Quando completar a próxima expiração, deixa a respiração absolutamente livre outra vez. E se você permanece atento, desperto, talvez sinta um relaxamento extremo do corpo, dá uma última repassada para ver se não tem nenhuma tensão que você ainda precise soltar. E um corpo num estado absolutamente aberto e receptivo para a propagação das sensações. Sensações das mais diversas naturezas. Todas elas funções da vida que anima o corpo, mas de muitos jeitos diferentes. É como se você fosse se hipnotizando pelo movimento das sensações. Então, com o mínimo de movimentos e o mínimo de distração, o mínimo de perturbação, você se senta. Pode levar um tempo para isso.
o máximo possível o contato sensível com o corpo inteiro. E a melhor combinação que você puder de firmeza e relaxamento. Postura sentada não é mais como a deitada, onde o corpo está todo apoiado. Agora preciso sustentar uma postura ereta. E isso impõe certas tensões. Certas tensões. Então, uma espécie de um refinamento do que precisa se manter sob tensão e do que pode ser relaxado. Através das pálpebras fechadas, a habilidade de perceber luminosidade. Então, uma inspiração mais profunda. E os movimentos que você tiver vontade, produzindo um espreguiçamento. Quem dormiu, levanta a mão. Nem que seja um pouquinho. Pouquinho, pouquinho. Normal. A gente ficou um tempão. Foram praticamente 50 minutos. E tantas lutas internas que nem dá para dormir. Que bom, quer dizer que tinha ali um envolvimento, né? É melhor do que quando a gente acha tão tedioso
por dentro que puta, dorme rapidinho. É tão tedioso esse mundo interno que não tem nada ali que prenda, e aí os devaneios levam ao sono rapidamente. Às vezes não é isso também, né? Às vezes foi um dia, enfim, cansativo e tal. Nunca se sabe. Eu avancei no tempo que em geral a gente leva para a prática, né? Então temos um tempinho pequeno agora para comentários, para quem quiser fazê-los. Então vou pedir para que sejam objetivamente feitos, né? Para a gente poder ouvir quem quiser falar. Alguém quer?